terceira atividade com convidados da disciplina Áreas Centrais e Cidades Históricas, Temas de Patrimônio Urbano, que é uma disciplina optativa do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E nesse ano, essa disciplina já é a quarta vez que ela é oferecida, e é uma disciplina que tem por objetivo ampliar o escopo dos temas do patrimônio, que são obrigatórios para um curso formativo de arquitetura e urbanismo, pensando nos desafios da cidade, nos desafios do patrimônio urbano, em várias camadas. Esse ano, particularmente, a disciplina se propôs a olhar para os temas das fragilidades e das ameaças do patrimônio cultural, pensando essas fragilidades legislativas, as fragilidades ambientais, as fragilidades sociais, as fragilidades políticas e as ameaças que estão de toda a ordem, de todas essas ordens e outras tantas mais, que rondam esse mundo do patrimônio desde sempre e nesse momento com mais força. Então, eu sou a Flávia Brito, não me apresentei, né? Sou docente aqui na FAO, e essa palestra, ela é a terceira de uma série, como eu falei, nós tivemos já uma que tratou do caso de São Luís do Paraitinga, que foi a anterior, e essa agora, a terceira, a gente vai tratar. A gente tem o prazer, né, de receber a professora Diana Bogado para falar da experiência do Museu das Remoções, da Vila Autódromo, uma prática de luta popular pelo direito à cidade, à memória e à vida. A Diana é professora na Universidade do Planalto Central, e ela é arquiteta, urbanista pela Federal Fluminense, com doutorado na Universidade de Sevilha, onde ela estudou esse tema exatamente do Museu das Remoções, na Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, e ela tem, enfim, uma experiência de ativismo nesse campo, e então eu agradeço muito a Diana a possibilidade de diálogo, e que a pandemia, felizmente, né, infelizmente por tudo, mas é uma possibilidade também da gente ter convidados que eventualmente a gente não teria a possibilidade de ouvir falar. Então, realmente é um prazer, e eu passo, então, a palavra a você, Diana. Obrigada, Flávia. Boa tarde a todos. O prazer é meu de estar podendo estar dividindo com vocês essa experiência do Museu das Remoções. Conforme a professora Flávia falou, o Museu das Remoções é uma experiência de ativismo e de docência e de pesquisa, tá? Então, o título da apresentação é a experiência do Museu das Remoções da Vila Autódromo, uma prática de luta popular pelo direito à cidade, à memória e à vida, tá? Então, eu vou contar a luta da Vila Autódromo no Rio de Janeiro pelo direito à moradia e a construção coletiva desse museu social, que é uma forma de luta. Eu vou começar contextualizando a situação da Vila Autódromo no panorama geopolítico e a relação da sua remoção com a fase neoliberal de administração de cidades. O Museu das Remoções é um museu social que foi construído de forma participativa com a comunidade de Vila Autódromo, na esteira da implementação da política remocionista, adotada de forma intensificada na preparação das Olimpíadas Rio de 2016. A criação do museu foi mais uma estratégia de resistência à remoção da Vila Autódromo, que se desdobrou no instrumento de denúncia ao modelo dessa política de remoções. Essa forma de gestão não é particular do Rio de Janeiro, mas é um modelo adotado em muitas cidades, no Brasil e no mundo. E esse museu é fruto de um projeto de extensão de intervenções urbanas participativas que eu coordenei como professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Anhanguera, em 2015 e 2016. Durante o período de preparação da cidade para os mega-eventos esportivos, né, a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016, esse período foi de 2009 a 2016. 22 mil famílias foram despejadas e perderam suas casas no Rio de Janeiro. Os mega-eventos acentuaram a pressão às favelas através da adoção de uma política de segurança pública extremamente violenta. E desde 2008, as UPPs, que são as Unidades de Polícia Pacificadora, já haviam sido implementadas em diversas favelas, aumentando o extermínio da população negra e favelada. A gestão neoliberal do prefeito Eduardo Paes, que foi nos dois mandatos, 2008 a 2012, 2012 a 2016, foi a gestão municipal que mais produziu despesas em números absolutos no Rio, desde o início do século XX. O período é entendido pelo sociólogo Alexandre Magalhães, que também é ativista na Vila Autódromo, que também participou da construção desse museu,
como um período de releitura das remoções da ditadura militar. A forma como as administrações públicas têm operado no contexto neoliberal é definido pelo geógrafo David Harvey como o empreendedorismo urbano, o modelo de gestão urbana que se estabelece com a consolidação da terceira fase do capitalismo histórico, o capitalismo financeiro ou monopolista, cujo ideário neoliberal se desdobra nas formas de conduzir a administração pública como se fosse uma empresa. O empreendedorismo urbano se caracteriza pela formação de alianças políticas e de classe. As parcerias entre empresários e políticos culminam na realização de megaprojetos urbanos, que são, na verdade, grandes negócios financeiros. Nessa perspectiva, o espaço é produzido respondendo às regras vigentes de acumulação do mercado. Portanto, as transformações urbanísticas atuais estão associadas a esse processo de neoliberalização das cidades. A política urbana de ideário neoliberal foi implementada pela primeira vez no Rio, pelo prefeito César Maia, em 93 a 96, com a adoção do planejamento estratégico. Posteriormente, essa mesma lógica foi adotada pelo prefeito Eduardo Paes nos seus respectivos mandatos. Os megaprojetos, que são os grandes projetos urbanos, eles estão alinhados a esse ideário neoliberal e operam na reformulação socioespacial das cidades e se constituem grandes negócios financeiros. Se analisarmos esses projetos à luz da tríade lefebvriana de concepção espacial, que apresenta o espaço na esfera do espaço percebido, do espaço concebido, do espaço vivido, a gente pode dizer que os megaprojetos acentuam o espaço concebido e o percebido em detrimento do espaço vivido. Lefebvre define tais projetos como imposição da lógica do habitat, em oposição ao que seria a lógica do habitar. Enquanto o habitar seria uma espontaneidade, o habitat seria uma vida regrada dentro de determinadas diretrizes. Os produtos do megaprojeto são espaços controlados e homogêneos, que lucram com a estandardização do comportamento social. Milton Santos explica que esse fenômeno viabiliza a conversão do cidadão num consumidor acrítico. Para a viabilização do projeto de cidade neoliberal, existe um projeto de sociedade correspondente, relacionado ao que Guy Debord chama de espetacularização da vida. A gestão da cidade neoliberal, ou a realização dos megaprojetos como um negócio, ocorre em todas as metrópoles do mundo nesse momento. Na gestão neoliberal, o Estado se afasta da função administrativa para atender os interesses do mercado e o campo econômico concentra decisões políticas e assume o papel administrativo, que deveria ser o papel do Estado. A preparação do Rio de Janeiro para os mega-eventos vinculou-se à realização de parcerias público-privadas para a execução de grandes intervenções urbanas. As PPPs para a construção do Porto Maravilha e do Parque Olímpico foram oportunidades para a expansão imobiliária, por meio também de despejos e remoções da população de baixa renda. A construção do Parque Olímpico também ocorreu via PPP, assim como a do Porto Maravilha. A execução do Parque Olímpico está relacionada à remoção de diversas famílias da Zona Oeste. Inicialmente, a construção da estrutura não previa a necessidade de remoção da Vila Autódromo, que é uma dessas comunidades que foi removida. E nem o projeto inicial vencedor do concurso previa a remoção dessa comunidade, que fica ao lado do Parque Olímpico. Apesar disso, o edital de licitação da parceria público-privada para a execução dessa obra previa a remoção total da comunidade. O consórcio de empresas que venceu a licitação da PPP para a realização do Parque Olímpico é formado pela empresa Carvalho Hosken, pertencente ao maior proprietário de terras da Barra da Tijuca, e duas empreiteiras de obras públicas, a Odebrecht e a Andrade Gutierrez. Nesse esquema realizado pelo arquiteto Lucas Faulhaber, que também se formou na Universidade Federal Fluminense, assim como eu, ele escreveu um livro a partir desse trabalho, que foi o TFG dele, ele demonstra como a política de remoções é parte do plano de consolidação da cidade neoliberal, que teve grande impulso nos mega-eventos. O Lucas chamou esse mapa de mapa da exclusão. Segundo a professora Raquel Ronick, o que ocorre na gestão urbana neoliberal não é a implementação de uma política habitacional, mas uma estratégia financeira com impactos no redesenho da cidade e na vida de seus cidadãos. Uma política que nada mais é que uma poderosa máquina de exclusão territorial e desapropriação, o que Harvey chama de despossessão urbana. Esses anéis que vocês estão vendo, esses círculos, são os lugares onde receberam investimentos para as obras olímpicas. E essas bolinhas roxas são as favelas que foram removidas. E foram removidas para o Minha Casa Minha Vida, que são essas casinhas amarelas. Então, a gente consegue ver como que está totalmente relacionado o local de investimentos da cidade com as remoções.
As Olimpíadas e também a Copa do Mundo serviram como justificativa para a adoção de procedimentos excepcionais da gestão urbana. O estado de exceção que se estabelece nos megaeventos permite tanto a intensa repressão à população marginal, como a realização de acordos e transações em um tempo recorde, sem respeito às determinações legais. Se estabelece um planejamento urbano mercadófilo, tal como chama o professor Gilmar Mascarenhas. A cidade neoliberal consolida um território elitista, exclui a população pobre de certas áreas da cidade. Os grandes projetos urbanos desenvolvidos pelas PPPs, parcerias públicas-privadas, são um grande negócio para a abertura instantânea de espaço ao mercado imobiliário, através da promoção de gentrificação e de remoções. Os mega-eventos atuam como grandes oportunidades para a execução de mudanças no território, que acentuam a segregação e favorecem somente a poucos investidores. A Vila Autódromo surgiu no início dos anos 60, quando a Zona Oeste era pouco urbanizada. Inicialmente, a comunidade era constituída por pescadores, depois por pedreiros e demais trabalhadores que construíram e povoaram o bairro da Barra da Tijuca no seu processo de expansão. Os despejos da comunidade se intensificaram em 2014, embora os rumores de que a Vila Autódromo seria despejada sempre tenham existido, como ocorre em muitas comunidades. A remoção foi arbitrária e violenta e agressiva, e o cenário ficava como um cenário de guerra. As estratégias de resistência para permanecer na comunidade foram muitas: manifestações, festas, barricadas, apoio de universidades, campanhas na rede, diversos apoios de pesquisas para que a comunidade permanecesse. Na ocasião, eu coordenei o projeto de extensão à comunidade como professora de arquitetura e urbanismo da Universidade de Anhanguera durante os anos 2015 e 2016. Esse projeto realizou intervenções urbanas participativas em favelas. Cabe ressaltar, nesse momento, a importância da atuação das universidades em territórios que sofrem violações em função da atuação do Estado, principalmente violações de natureza fundiária urbana, nas quais a presença de escolas de arquitetura e urbanismo se faz muitas vezes determinante para a luta popular. A política urbana contemporânea no Brasil e no mundo tem produzido consequências devastadoras nos aspectos relacionados à segregação, à devastação ambiental, à destruição do patrimônio e das paisagens e, consequentemente, à violação de uma série de direitos sociais urbanos, situação que urge o reposicionamento das atividades de pesquisa e docência. A prática de pesquisa deve ser cada vez mais uma prática atuante no território. No caso da Vila Autódromo, a presença das universidades foi fundamental para a permanência da comunidade no local. O referido projeto de extensão foi pautado em ações de intervenções territoriais participativas. Realizamos diversas intervenções na Vila Autódromo, e foram as únicas atuações de reconstrução do território que a Vila Autódromo realizou em meio à devastação causada pela Prefeitura Municipal à comunidade. Diferente dos demais projetos, esse projeto priorizava a praxis, a convivência e a produção coletiva, refere-se ao que Lefebvre entende pelo habitar. O habitar é a relação do homem com seu lugar, com sua identidade, com a espontaneidade. É o ser conectado à essência do existir. Segundo Lefebvre, o ser habita como poeta. E é necessário que exista essa habitação espontânea, né? As bases para a concepção da identidade do indivíduo derivam do habitar. Em uma ocasião, David Harvard visitou a comunidade e me parabenizou pela docência libertadora durante o mutirão de ação do projeto de extensão. A professora Raquel Rolnick apresentou o livro A Guerra dos Lugares no Parquinho Infantil, reformado pelos estudantes do projeto de extensão, em conjunto com moradores e apoiadores. Chegou um momento que a Vila Autódromo estava completamente descaracterizada. Então, surge a necessidade de responder a esse processo global que Garnier entende como um processo de descivilização. Era necessário denunciar a violência da política urbana, resgatar histórias comuns e reconectar essas histórias ao território. O Museu Social, que estava sendo construído, queria visibilizar os danos subjetivos e materiais provocados pela remoção das favelas e que ecoasse no mundo o grito da memória popular. Foram realizadas oficinas de memória que queriam resgatar o habitar da Vila Autódromo e comunicar a história da comunidade. Nesse contexto, as emoções cumprem papel fundamental no narrar dos acontecimentos de violência. Constroem-se e reconstroem subjetividades e refletem a dimensão corporal do trauma,
que configurou o processo de remoção. As emoções emergem sempre associadas a processos adaptativos e fornecem significados a eventos passados. O Museu das Remoções, em suas funções museais, de preservação, comunicação e pesquisa, pretende reconstruir a relação entre o espaço e a memória da comunidade. Além disso, tem como objetivo reafirmar os afetos existentes no cotidiano da comunidade. Reagregar os vínculos sociais rompidos pela remoção demanda o desprendimento de energias afetivas na construção conjunta de um lugar que seja ao menos habitável. As oficinas de memória se opunham à política de esquecimento e de remoção de vidas. As pesquisas transformadas em praxis no território, a pesquisa transformada em praxis no território buscou reconectar a memória ao espaço, com a construção de 7 esculturas nos lotes das casas que haviam sido suprimidas pelo Estado. As esculturas constituídas a partir dos escombros das próprias casas foram elaboradas pelos alunos do projeto de extensão, concebidas durante a realização das oficinas de memória, com moradores, ex-moradores removidos da comunidade, frequentadores da comunidade e apoiadores. Criou-se um museu de percurso, no qual o território era o próprio museu. Esse foi o início do Museu das Remoções, que nasceu de testemunhos. As formas narrativas em que os sujeitos se apropriam da dor e criam agenciamentos são a matéria-prima para a retomada da memória comunitária e constituição do acervo e das atividades do Museu das Remoções. As esculturas foram construídas exatamente nos locais das casas derrubadas. Essa é a escultura da casa da Dona Jane, que foi uma liderança comunitária que foi removida contra a sua vontade. A primeira exposição é um percurso a céu aberto, que comunica a história da comunidade e reconecta a memória da Vila Autódromo ao seu território. Essa é a moradora Sandra, que fez a condução pelas esculturas. O museu foi lançado no dia 18 de maio de 2016, quando se comemorava o Dia Internacional dos Museus com o tema Museus e Paisagens Culturais, sugerido pelo Conselho Internacional de Museus. O Museu das Remoções da Vila Autódromo foi inaugurado nesse dia e conta com a narrativa popular sobre as Olimpíadas. A narrativa popular é diametralmente oposta à narrativa oficial de legado olímpico e denuncia a violência do Estado. A gente pode ver que a Vila Autódromo ela resiste à proposta de uma cidade neoliberal, porque aos espaços dominados pelo Estado e por projetos, ela responde com a apropriação do espaço público. A gestão autoritária, que não tem diálogo com a população, ela responde com a organização de processos participativos. E as remoções da vida, a Vila Autódromo responde com a permanência da comunidade no local e com a construção de um museu que preserva e comunica a memória local. Habitar a periferia se opõe ao habitat da cidade planejada. O habitat do Lefebvriano refere-se à vida padronizada da sociedade de consumo, e o habitat refere-se ao devir, à espontaneidade e à poesia da vida, o qual o capitalismo tenta capturar. É no ano de 2016 que moradores começam a refazer a vida após o término do conflito com o Estado, a partir de um acordo que a prefeitura fez com os moradores que não saíram da Vila Autódromo, de forma nenhuma, e permaneceram, mesmo alguns que já tinham perdido suas casas, que continuaram morando na comunidade de favor ou foram morar na igreja, como ocorreu com a família da Dona Penha. A Vila Autódromo resistiu à remoção porque ela lutou até o fim. A ferramenta e combustível dessa luta foram os vínculos e o afeto, constituídos no seio do habitar, a Vila Autódromo. O valor de uso venceu o valor de troca. Os moradores resistiram à violência do Estado e negaram subornos do governo e escolheram permanecer juntos à comunidade. E continuaram sendo Vila Autódromo, agora Museu das Remoções da Vila Autódromo. Obrigada. Muito obrigada, Diana. Eu acho que a questão de pensar a memória junto com as remoções, né, reside na originalidade desse projeto do Museu das Remoções, né? Há alguns museus em favelas, né, que foram constituídos nesses anos 2000 e que têm sido objeto de bastante interesse, né, de bastante olhar para uma certa compreensão desses valores da comunidade, que é também um esforço grande do campo do patrimônio cultural, de tentar olhar para as pessoas, olhar para o campo do que a gente chama de participação popular, né, ou de apropriação do campo do patrimônio cultural,
E o caso da Vila Autódromo, ele mistura um pouco de cada uma dessas coisas que são tônicas do campo do patrimônio urbano nos anos 2000, e se saem com esse debate sobre a memória nesses lugares, né? Então, eu queria, assim, antes da gente passar para os alunos, que também prepararam questões para você, para a gente fazer um bate-papo aí sobre a sua pesquisa, eu queria um pouco que você falasse em que medida esse universo de debates sobre o patrimônio, ele informou essa experiência, né? E mais ainda, né? Como é que esse campo da museologia social, que é tão forte no Brasil, né? Que é um conceito que é gestado no Brasil, como que ele aparece nas pessoas que vão fazer trabalhos de extensão, porque tem você, mas tem outras universidades que vão fazer uma série de ações, né? E como que a memória, a ação da memória, surge como uma estratégia de luta e resistência, que enfim, acho que se você pudesse falar um pouco sobre isso, acho que a gente seria interessante. Sim, claro, Flávia. Na verdade, é muito importante a gente entender que o âmbito do patrimônio, ele não é só material, né? Ele é material e imaterial. E não necessariamente esse patrimônio imaterial precisa estar vinculado, digamos, a tradições nacionais, em algo mais amplo. Acreditamos que, digamos, que o habitar, que é o que Lefebvre coloca como a espontaneidade da vida, né, ele é mais potente e mais possível na periferia, né? Nas comunidades, nas favelas, justamente porque na periferia a gente não tem uma atuação do Estado que pretende realizar grandes projetos e projetos urbanísticos que buscam estandardizar um comportamento e fazer a realização da vida da produção socioespacial através do consumo, necessariamente. Então, a gente consegue perceber que numa comunidade, na favela, existem muitas possibilidades de construção desse espaço, né? Uma construção de fato coletiva da cidade, né? É justamente um direito à cidade de apropriar e fazer a cidade, né? Construir a cidade pelas próprias mãos, literalmente, é o que acontece na favela. Por mais que na cidade formal nós tenhamos, né, uma gestão que em algum momento se coloque participativa, se coloque com consultas, se coloque com assembleias populares, a gente sempre vai ter essa realização da produção da cidade viabilizada pelo Estado, viabilizada por arquitetos, por técnicos que vão conceber esse espaço. Obviamente que a gente pode conseguir, em algum momento, em alguma instância, fazer com que essa construção da cidade seja uma construção coletiva de cidade, se a gente, de fato, entende quais são as dinâmicas dos lugares e faz com que esse projeto de cidade, ele sirva a essas dinâmicas vividas, né, do âmbito do social. Mas o que a gente vê e o que tem acontecido, né, nas metrópoles globais, né, nos últimos anos, justamente com o advento do neoliberalismo, é que esses grandes projetos urbanos tendem a construir espaços que condicionam um comportamento que não era o mesmo comportamento anterior, que não são as práticas locais cotidianas. E aí a gente entende que as práticas locais cotidianas, elas são patrimônio material. Né? Elas são patrimônio material porque é justamente nessa escala do local, do lugar, dessas minuciosidades da vida cotidiana, é que a gente tem, de fato, né, a cultura se realizando, né? A cultura, né, e todas essas questões dessas particularidades socioculturais de cada lugar. Né? Então, é justamente nessa microsociabilidade, né, nessa esfera da vida local, que as pessoas reproduzem o que é entendido como esse patrimônio material, né? Seja em todos os âmbitos da vida, seja cozinhar, o que se cozinha, o que se escuta, que música se produz, o que se fala, a língua, enfim, tudo isso é patrimônio. Né? Então, e a gente tem isso de uma forma muito mais latente, essa espontaneidade ela é muito mais latente, justamente nesses territórios periféricos, porque eles conseguem fugir, né, a um padrão que se estabelece para um comportamento que é cada vez mais homogêneo e padronizado, que é o comportamento capitalista que se realiza através do consumo no espaço público. Né? Então, no âmbito da luta da Vila Autódromo, da resistência, né, que eu me aproximei da Vila Autódromo justamente para
lutar e apoiar a comunidade, né, como indivíduo, como pessoa e como professora, né, no intuito de tentar desenvolver um projeto que viesse justamente a se posicionar em favor do direito da vida, do direito à memória, do direito à cidade, né, junto àquela população. E nós resolvemos fazer primeiro um centro cultural e depois o parquinho, mas centro cultural nós não conseguimos fazer porque nós divulgamos, né, a realização desse centro cultural, desse mutirão para a construção, os alunos tinham feito esse projeto e a prefeitura quebrou os pilares da base da edificação, que seria o centro cultural, às 6 horas da manhã no dia do mutirão, então fizemos só o parquinho. E nesse percurso de resistência, fizemos intervenção de requalificação de diversos espaços públicos da Vila Autódromo para que ela continuasse existindo frente à destruição do Estado na comunidade. Até que surgiu a ideia de se construir um museu social, que até o presente momento, apesar de todo o entendimento da memória e da importância dessa memória, da importância do patrimônio, eu não conhecia, de fato, a museologia social, e quem trouxe, né, essa teoria para a gente continuar atuando no território foi o Tainan de Medeiros, que é um ativista, morador do Complexo do Alemão, que ele é museólogo, que ele se formou na Unirio, e que ele falou, porque tudo era decidido espontaneamente, e a cada ação do Estado a gente buscava respostas de resistência. Então ele trouxe por que a gente não constrói um museu, e até a gente entender qual era a proposta desse museu, né, ele foi explicando para a gente, e a gente foi desenhando como esse museu poderia acontecer. E aí nós criamos as oficinas de memória, que seria, né, como a gente vai construir um museu, fazer qualquer ação museal, qualquer ação que esteja ligada à memória, né, se a gente vai construir isso junto com a comunidade, a gente precisa escutar essa comunidade, a gente precisa ouvir essa memória. Apesar de nós estarmos vivendo aqui já 1, 2 anos no sentido de estar atuando conjuntamente nessa resistência de forma muito intensa e praticamente diária, né, muitas pessoas que estavam envolvidas na construção de qualquer resistência que se forjava na comunidade, também tinham os alunos que eram recém-chegados e também não era suficiente, né, a nossa experiência de 2 anos frente à experiência dos moradores daquele lugar que tinham vínculos de 20 anos, de 30 anos com o lugar, né, com crianças que haviam nascido ali. Então, a gente começou a fazer as oficinas de memória em meio à destruição e devastação, porque a gente também fazia festas e também fazia diversos tipos de resistências, e não existia nem tempo para a gente pensar, né, sobre o que significava, de fato, aquele tipo de resistência. A gente só queria atrair pessoas para a Vila Autódromo para se colocarem perante os tratores e impedirem que as remoções ocorressem arbitrariamente. E aí, nessa resistência, a gente percebeu como que ativar a memória, né, dos moradores era algo que focava muito mais nos vínculos que eles tinham entre si, nos vínculos comunitários que eles tinham criado entre si, né, nos vínculos que eles tinham com aquele território, e isso, para eles, fortalecia a vontade de permanecer no território, né, porque a gente também percebe, né, e é uma coisa um pouco óbvia quando a gente fala, que quando você destrói uma comunidade, que você, né, simplesmente chega destruindo casas, né, botando as pessoas para fora e colocando as casas abaixo com o trator, você não está só tirando a moradia, né, você está tirando, né, toda a relação que existe da comunidade com aquele território, né? Então, existe um rompimento de diversos vínculos subjetivos, de diversas esferas subjetivas, de memória, de história local, de relação entre as pessoas, de afeto, né? Isso tudo está sendo rompido, né? E isso tudo está sendo rompido arbitrariamente, violentamente, né? Então, existem vários impactos, né, numa remoção, que não só o impacto de se perder uma casa, que já seria muitíssimo, né? Existem muitos impactos, inclusive psicológicos. E a gente percebia que ao juntar, né, esses moradores já removidos, com os moradores sofrendo remoção, com os militantes, ativistas, professores, artistas, alunos, e fazer com que esses moradores contassem a história deles, a memória deles, através de dinâmicas que a gente ia desenvolvendo para que eles contassem, isso não só fortalecia esses vínculos, mas também existiam alguma espécie de regenerar esse
psicológico e fortalecer essa vontade de luta. Então, era não só uma forma de empoderamento, mas também uma forma de estar trazendo constantemente o sentido dessa luta, para além de lutar pela casa, mas também lutar pela vida, pelo direito à vida, pelo direito à cidade, pelo direito às relações, né, e pelo direito de estar ali, né, de viver ali, de ser visto pelo Estado como pessoas, né? Então, a gente começou a ver o quão potente era esse resgate de memória, né? Inclusive, a gente continua hoje, a gente nunca parou, né, mesmo após o acordo entre a prefeitura e a Vila Autódromo, né, as 20 famílias que conseguiram permanecer no local, mesmo após eles terem permanecido, a gente nunca parou de fazer atividades no sentido de trazer a memória da Vila Autódromo, combater a falácia do que é um legado, como se houvesse algum legado olímpico, né, e também mostrar para as outras comunidades, né, do Rio, do Brasil, do mundo, né, que nós sempre estamos em articulação, que vale a pena a luta, né, que a luta vale a pena, porque o Estado não pode simplesmente definir, né, qual será as diretrizes da cidade, o desenvolvimento da cidade, em função de interesses imobiliários, né? Isso só atende, de fato, né, os grandes poderosos, que são os donos de grandes empresas e corporações imobiliárias. Então, a gente entende que contar a luta da Vila Autódromo, mostrar que, embora numericamente tenha sido uma porcentagem muito pequena de pessoas que conseguiu permanecer, mas simbolicamente, o que representa para uma comunidade, né, pobre, lutar contra o Estado e vencer um Estado que estava vinculado ao COI, que tinha muitas pretensões para aquele lugar, vinculado às grandes corporações imobiliárias, um Estado que já tinha, né, uma determinação para o que aconteceria naquele território, e 20 famílias pobres conseguiram fazer com que as determinações que o Estado tinha para aquele território não seguissem adiante, junto com um cenário olímpico. Então, a gente acredita que essa luta da Vila Autódromo ela tenha sido muito simbólica, no sentido de mostrar que sim é possível resistir, que sim é possível contrariar as pretensões hegemônicas para um direcionamento de cidade, e a gente acredita que diversas comunidades devem lutar contra a remoção. E o Museu das Remoções tem buscado dar voz, né, aos moradores da Vila Autódromo, que são os próprios integrantes do museu, mas também a muitas outras comunidades no mundo nas atividades que a gente vem realizando. Diana, mas do ponto de vista institucional do museu, né, se pudesse falar um pouco para a gente, né, como é que ele se organiza formalmente, como é que se discute a questão do acervo, porque há um acervo que também é musealizado, né, extraterritório Museu das Remoções, né, e há uma relação com o Museu Histórico, quer dizer, tem toda uma parte que também foi oficializada como uma relíquia dessa experiência, e ao mesmo tempo, o que significa essa exposição das casas como museologia, né? E como experiência de ativação de memória, que em última instância, né, ficar arruinado ou fazer uma instalação tem um significado, né? São coisas distintas, né? O que se faz com as casas, quem permanece, e o que daquelas instalações torna-se exposição. Então, como é que é essa experiência, assim, vivida na prática do cotidiano do campo do patrimônio, mas, ao mesmo tempo, também como que ela é administrada hoje, né, pelas pessoas que ficaram lá, como é que elas se apropriam desse processo participativo? Para se contar um pouco a partir do ponto de vista da resistência daquelas pessoas e da apropriação daquelas pessoas aquilo que não é mais o vivido, na sua grande maioria, né? Uma reconfiguração do espaço do cotidiano, alguma coisa que tem sentido de passado, né? Para elas, já é passado. A resistência é uma resistência, alguma coisa que foi removida, né? Então, mostrar o fragmento me parece que é muito poderoso nesse sentido, mas é poderoso para nós, né? Então,
queria saber como é que você vê essa experiência. Na verdade, são duas perguntas, né? Do ponto de vista prático da museologia, né? Quais são os dispositivos museais? Se pudesse explicar para as pessoas, porque eu acho que tem toda uma história muito interessante aí por trás do que foi acontecendo, né, com o próprio museu, em face dos outros museus de favela que existem, né? E também do ponto de vista do que as pessoas viveram, né? Como elas viveram, como elas vivem hoje esse processo de um direito à memória, que claro que a memória ela é no presente, ela vai se reconfigurar cotidianamente, né? Mas o presente do momento remoção e o presente agora, de 2016 para 2020, tem um longo caminho, né? Então, eu queria que você, se pudesse, por favor, falar um pouco disso. Aí eu vou fazer essa minha última pergunta e a gente vai passar para a pergunta dos alunos que eles prepararam. Sim. Quando o Museu das Emoções ele foi criado, né, e a gente entendeu o que era, na verdade, né, a museologia social, isso tudo, na verdade, é o que a gente entende como ecologia dos saberes, né? Esse é um termo do Boaventura de Souza Santos, né? No sentido de que se mistura os saberes locais com outros saberes, né? Saberes científicos e essa construção de museu, né? E o museu ele tem as funções de comunicação e preservação, né, do que é a memória. Então, o Museu das Emoções ele foi construído, né, a partir, primeiro, desse resgate de memória, através dessas oficinas de memória, para que fossem construídas as esculturas. Né? A partir dessas oficinas, diversas oficinas de memória que fizemos, identificamos quais seriam as casas que iríamos homenagear com a ideia, né, de reconectar a memória ao território, porque a partir do momento que se destrói um território, né, ele perde o seu significado, né, o seu significado, sua história, sua memória, ele perde. E quando a gente traz uma escultura, algo simbólico para a ruína, que a ruína é só ruína, né, o que está arruinado, destruído, não a ruína no sentido de que a ruína passou o tempo e se arruinou a casa, mas a gente ainda consegue, olhando para essa casa, ver elementos do que ela foi. Essa ruína tem um sentido, mas a ruína, que é apenas escombros, né, que você perde as referências, você apaga, né, de fato, a memória do lugar. Né? Então, a gente reconstruindo, né, a gente construindo uma escultura naquele lugar, com os elementos daquela casa removida, a gente trazia, né, para as pessoas que já conheciam a Vila Autódromo, fossem moradores, ex-moradores ou apoiadores, a gente reconectava com aqueles elementos, né, que tem um valor simbólico, né? A gente reconectava a memória do lugar àquele lugar. Então, assim, algum exemplo. Por exemplo, os escombros da casa da Dona Penha, eles estavam na escultura da Dona Penha, que tinha o símbolo da mulher, que mostrava que teve uma força feminina e feminista nessa luta, né, pelo direito, porque foram as mulheres da comunidade que levaram essa luta mais adiante, mas qualquer pessoa que mesmo não tivesse, nem sabendo da existência do Museu das Emoções, que caminhassem por aquelas ruínas após a construção das esculturas, já conseguia se reconectar ao território e à Vila Autódromo, porque conseguia ver os elementos das casas, e esses elementos esse indivíduo conhecia, e via esses elementos da casa reconectados de novo ao território. Então, a pessoa já conseguia se situar na Vila Autódromo a partir da realização dessas esculturas. Né? E passo a passo a gente foi construindo esse museu, e uma das etapas foi um devir, foi quando o Luiz, morador, junto com todas as pessoas que estavam participando dessa construção do Museu das Emoções, caminhou por meio dos escombros, né, ainda sem a gente ter realizado as esculturas, contando o que era cada um daqueles lugares, porque as pessoas se perdiam a partir do momento que aquilo virou só escombro. Né? E nesse momento a gente fez uma coleta de material de acervo. A gente estava com o Mário Chagas, que é museólogo, ele é atual diretor do Museu da República no Rio de Janeiro, e ele foi co-orientador da minha tese de doutorado, porque eu falei, né, da construção do Museu das Emoções na minha tese,
né, como que ele se construiu, e nesse momento os moradores iam indicando nos escombros quais eram os elementos que eram significativos para a comunidade. E esses elementos foram resgatados e eles se tornaram acervo permanente do Museu Histórico Nacional. E aí a gente percebe que temos aí, na verdade, uma interlocução entre o que é a museologia tradicional, né, porque a museologia tradicional ela conta a história do poder, né, com a museologia social. Então, a museologia social ela busca narrar a história popular, ela busca narrar a história via perspectiva local, popular, porque essa história local, popular, ela também é a história oficial. Né? Então, assim, a história do Rio de Janeiro, ela tem a história da Vila Autódromo dentro dela, porque a Vila Autódromo, ela é uma comunidade do Rio de Janeiro. Da mesma maneira que escombros do Morro do Castelo estão hoje, né, como acervo do Museu Histórico Nacional, porque o Morro do Castelo existiu no Rio de Janeiro, né, e ao ser destruído, né, com ele também se destruíram os vínculos, as pessoas, a história e o próprio lugar, né, a Vila Autódromo também teve o seu território, maioria dele dessa parte destruída, mas a existência da Vila Autódromo também faz parte da história do Rio de Janeiro. Então, como museologia social, né, no sentido de preservação e comunicação de uma memória, né, o museu ele faz diversas atividades, né, sejam elas atividades virtuais, sejam elas atividades de fato de reconstruir as esculturas que a gente montou em diversas partes da cidade, como a gente fez quando a gente estava resistindo às Olimpíadas, por exemplo, né, seja através de conversas e debates com outras comunidades nas nossas ações. Então, as ações museais que o Museu das Remoções realiza não são necessariamente da ordem da materialidade, da construção de algo, né, ou não só da manutenção do acervo. Porque quando a gente construiu essas esculturas das casas, nos escombros, essas esculturas não pretendiam ser eternas. Na verdade, o que pretende-se com o Museu Social é que ele funcione para o momento presente, para o que a vida demanda. É um museu que, se opondo ao museu convencional, né, ele tenta servir a vida, ele não tenta servir a memória de morte, mas uma memória de vida. Então, servindo a essa memória de vida nesse sentido de resistência, no momento em que a Vila Autódromo era escombros, né, essas esculturas serviram para reconectar a memória a esse território desconfigurado. Né? E a partir do momento que as remoções continuaram, né, muitas esculturas foram se perdendo, né? Uma a gente conseguiu preservar até hoje. Então, em um outro momento, esse museu se redesenha e uma das casas construídas, né, porque depois do acordo com a prefeitura, constrói-se 20 casas para as 20 famílias que ficaram até o final, né, como um acordo do tipo, ok, você destrói a nossa casa agora, só que você vai construir uma casa para a gente ir. Né? A gente vai migrar dessa casa que vai ser destruída para a que será construída. Então, quando se passa essa migração, né, a gente reconstrói essas esculturas, a gente coleta as esculturas que sobreviveram e reconstrói ela na frente dessas casas. Então, a gente faz uma segunda exposição, né, do Museu das Remoções. Então, a primeira exposição é esse museu de território, museu de percurso, que mostra que naquele território desconfigurado existiu e existe uma comunidade que permanece e resiste ali. Né? Depois, quando aquele território desconfigurado passa a ser reconfigurado, né, com um apagamento, né, com o urbanismo que apaga e que isenta, né, a comunidade dali, a gente consegue reconstruir, né, construir 20 casas para a moradia dessa população e reconstrói essas esculturas na frente das casas. Então, a gente faz uma segunda exposição. Né, e também a gente faz a exposição, né, junto com a abertura das Olimpíadas, a gente faz uma exposição das fotografias de tudo que a Vila Autódromo viveu. Então, mais uma vez, a gente está comunicando a memória violenta de apagamento daquela comunidade. Então, muitas pessoas que foram às Olimpíadas tinham 3 acessos para as Olimpíadas. Um deles era o acesso pela Vila Autódromo. Né? Só que, para os moradores, né, que passaram por tudo isso, né, que são extremamente politizados, conscientes de tudo que eles viveram, tanto que negaram, né, os que permaneceram negaram indenizações, né, negaram indenização, resistiram a pressões de todos os níveis psicológicos e permaneceram na comunidade, eles passaram por esse processo marcante, traumático, né? Todos nós que participamos dessa resistência fomos afetados, né? Eles principalmente, obviamente, porque era a questão da moradia, que é a base da vida, né? Da reprodução da vida que estava em jogo naquele momento.
Então, esses moradores já estavam há muito tempo lutando pelo senso de comunidade, já estavam há muito tempo lutando pelo direito à memória e à vida, né? Embora o direito à memória e à vida fosse os deles mesmos que eles estavam lutando, eles já não estavam lutando já há muito tempo com um interesse individual na luta, já há muito tempo. E isso começou a se tornar cada vez mais evidente, principalmente quando a liderança comunitária perdeu a sua casa e falou, eu perco a minha casa, mas eu não perco a luta. Então, a resistência dela já não era mais pelo direito à minha casa. Se eu vou ter casa ou não, não importa, mas eu vou defender a Vila Autódromo, eu vou defender o que eu construí aqui, né, como vínculo, né, e trazer isso, né, através de uma memória de uma vida que ela viveu ali. Então, é através dessa memória local, desses vínculos, né, que o Museu das Emoções ele vai se construindo e que essas pessoas vão entendendo também qual é a potência de preservação dessa memória coletiva e como isso os uniu cada vez mais, né? E uniu a todos que estavam nessa luta. Então, quando a Vila Autódromo consegue permanecer e recebe as casas, uma das famílias fala, eu vou ficar um tempo sem morar na casa que eu recebi, eu vou morar junto com outra família, porque essa casa vai ser o Museu das Emoções. Então, a casa ficou, no momento, ainda sendo a sede desse museu, onde a gente colocou as fotos, onde a gente projetou filme, onde a gente recebeu, durante quase um ano, muitas visitações. Depois essa família foi, né, morar nessa casa, e aí a gente construiu um percurso expositivo no terreno lá da Vila Autódromo, colocando as plaquinhas nas casas que existiam ali, que foram removidas, e que ali agora era um terreno baldio que se tornou o percurso expositivo. E essas próprias pessoas que já lutavam, né, pelo direito à memória e à cidade, também estavam já desde antes das Olimpíadas e durante, depois, indo a outras comunidades e fortalecendo a luta dessas comunidades, né, pela resistência. Porque o Museu das Emoções, ele naturalmente se propôs e naturalmente ele passou a existir de forma a lutar contra a política de remoções, seja ela atingindo a Vila Autódromo, seja ela atingindo qualquer outra comunidade, né? E é uma política de remoções no mundo, né? Porque ela está atrelada aos interesses imobiliários. As remoções e despejos do se procedem no sentido de abrir espaço, né, para o mercado imobiliário, né, nas cidades, que é justamente onde estão as favelas, ou para onde, na verdade, a cidade pode crescer, né? Então, eu acho que, tanto como museu, né, o Museu das Emoções, ele não pretende ter uma forma. Hoje, a própria comunidade é um museu, né, no sentido de que ir lá, conhecer a Vila Autódromo, ver a escultura que ainda existe, que foi feita, ter contato com essa história, né? Existem muitas fotos que são dos moradores que tiraram e que a gente faz exposições em eventos, né, em universidades, em eventos, em museus, exposições que elas são temporárias e que depois esse acervo retorna ao Museu das Emoções, mas hoje a gente tem o percurso expositivo, que são placas que marcam o local de algumas casas e edificações que existiam ali. Mas esse percurso também não se pretende eterno, né? O Museu das Emoções ele continuará existindo enquanto existir a necessidade de lutar contra remoções, né? E essa luta é uma luta que ela não se restringe à Vila Autódromo, ao território da Vila Autódromo. Mas, atualmente, a Vila Autódromo não tem ainda uma segurança, né? Porque a Vila Autódromo permaneceu, o acordo tinha duas partes, o acordo com a prefeitura. Uma era, faremos 20 casas para vocês, né? Primeira parte, vocês entregaram as chaves das suas casas como símbolo de que vocês estão entregando, né, a casa em troca da outra casa, e nós vamos destruir, a prefeitura, né, iria destruir as casas existentes para a construção das novas. Então, isso foi feito. A primeira parte do acordo foi cumprida pela prefeitura. A segunda parte do acordo seria a prefeitura urbanizar aquele local com tudo que a Vila Autódromo tinha antes, né, porque tinha parquinho, tinha associação de moradores, tinha uma série de coisas, né, que a Vila Autódromo tinha construído por eles mesmos nessa autoconstrução, que a prefeitura ficou de fazer e que não fez ainda. E aí mudou a gestão, né, o Eduardo Paes saiu, entrou o Crivella, e essa gestão não dialoga com a comunidade. E essas pessoas que moram na Vila Autódromo hoje não têm ainda uma segurança jurídica, não possuem, né, nenhum tipo de posse da terra, nem nenhum tipo de escritura. Então, essas pessoas, elas ainda estão numa situação jurídica, né, de fragilidade, vulnerabilidade. Então, como museu, né, o museu ele pretende denunciar a política de remoções e contar a história da Vila Autódromo nas inúmeras atividades que nós fazemos
sejam físicas, sejam montando exposição, seja levando acervo para um lugar ou para outro, seja nos diálogos que a gente estabelece com outras comunidades, com outras instituições, com outros museus, né? Então, seja material, mas os moradores, eles entendem isso como algo que já há muito tempo se tornou um grande sentido para a vida deles, que é lutar contra a política de remoções, né? E vivenciam isso, né? E continuam fazendo diversas atividades pelo Museu das Remoções, que já faz parte do cotidiano dessa comunidade, né? Eu acho que esse caso, né, do Museu das Remoções, ele é muito didático aqui para a nossa disciplina, eu espero, porque para as nossas reflexões, porque ele dá conta de mostrar, na prática, algo que às vezes não está tão claro, que tudo é patrimônio, né? E que a gente tem que radicalizar o que é possível dizer que é patrimônio, que é só assim que a gente vai conseguir sair de um discurso encapsulado, elitizado, ao qual a gente tem o tempo todo combater e dizer, não, o patrimônio está na sociedade, o patrimônio é uma dimensão social, a memória é um direito à memória, e que é muito falacioso achar que as pessoas, o brasileiro não tem memória, né? Coisas assim são muito do senso comum e que precisam ser superadas.